Pessoal, vamos falar aqui de trabalho e dar um exemplo, trabalho de um gás ideal. A fórmula que com a integral permite encontrar o trabalho, né, num gráfico aqui PV, pressão, volume, de um gás ideal. Então nós temos que o trabalho vai ser, usando aí a ideia da integral, lembrando que a ideia integral é a ideia de área. Então a integral vai me dar essa área aqui que eu vou riscar, ó, abaixo da curva do comportamento da variação da temperatura, ou melhor, da temperatura não, da pressão e do volume. Essa aqui inicial e esse Fzinho final. Então basta você achar a variação do volume. Então, porque o trabalho está diretamente ligado à variação do volume e vai estar associado também à pressão. Então você vai ter aqui a componente volume como a componente base da integral. Quando a gente fala a temperatura constante, nós vamos analisar, lembrar um pouquinho da equação dos gases. PV é igual nRT, né? nR, número de mols, R, a constante dos gases e a temperatura. Então, quando a temperatura está constante, esse bloco aqui, esse segundo membro da equação, passa a ser uma constante. Eu posso, inclusive, isolar o P escrevendo nRT sobre V. E é isso que a gente vai fazer, já que essa constante sobre V é um gráfico, é uma hipérbole, um gráfico que desce de uma forma bem especial. Lembra até um pouco uma semiparábola. Então, o que acontece? Você vai ter a pressão, que é igual a uma constante sobre o volume. Naquela forma que vimos agora, no lugar de P, a gente vai usar exatamente essa constante sobre V. Só que a constante é nRT sobre V. Como a constante na integral sai fora da integral, passa para multiplicar ela, está aqui, ó, menos nR vezes T. E no lugar aqui do P ficou 1 sobre V. O volume ficou no denominador de dV, que é a nossa referência de variável, né? De diferencial de V. Bom, VI, V2, VI até V final não muda, mas quando você vai resolver integral, você olha nas tabelas de integrais, vai aparecer para essa 1 sobre V, a integral é o logaritmo neperiano. Então a gente resolve a integral e os limites aqui de integração ficam a V final sobre V inicial, segundo a integral. Então a gente, nesses casos que a temperatura é constante, a gente pode resumir a fórmula a essa condição aqui com o logaritmo neperiano sem integrais, tá bom? Então, lembrando que exatamente nesse gráfico é uma hipérbole, né? Devemos notar que o trabalho realizado é negativo quando há uma expansão, né? Quando isso sobre o gás, o trabalho é negativo sobre o gás, quando o volume final é maior que o volume inicial. Portanto, nesse caso, o sistema cede energia para o reservatório térmico que mantém a temperatura do gás constante. Então, um processo isotérmico que nós temos aqui, observe aqui a constante em destaque, olha aqui, essa é a constante em destaque. Pessoal, um probleminha aqui que nós temos para resolver é esse, ó. Os dados aqui, nós vamos dar um destaque aqui com um marca-texto. Olha aqui, um gás sofre uma expansão, né, partindo de um volume de 0,5, atingindo um volume de 0,1. Então, não é expansão, não, é compressão. Sendo o trabalho inicial, melhor, a pressão inicial, tudo começou com 1000 Pascal e a pressão final de 40 Pascal. Calcule então o trabalho realizado para os processos descritos a seguir e mostrados na figura. Então aqui tem a figura, você tem alguns processos aqui, ó, o A, você sai por aqui com esse ponto aqui e chega até essa pressão aqui, tá bom? O B
Você decresce aqui, ó, a compressão, depois sobe. E aqui o C já é a isoterma, né? Então, nesse caso C, vale essa fórmula que nós falamos agora. Nos outros casos, pode usar a fórmula da integral normal. Então, é isso que acontece aqui no exemplo, no caso A. Nós temos, né, volume de 0,5, constante, inicialmente, e aí de 100, a pressão variando de 0 e 100. Só que 100 é a inicial, né? 100 é a inicial. Então, após o gás é comprimido, variando o volume de 0,5 a 0,1. Aqui já está a integral que nós começamos nessa aula, só que a variação vai aqui de 0,5 a 0,1 da pressão. A pressão aqui é 100 Pascal, destacando aqui. E aí a integral de dV, da diferencial de V, é o próprio V. Bota o intervalo de integração de 0,5 a 0,1. Nesse intervalo você vai subtrair, no caso 0, porque só tem V, né? Então 0,5 menos 0,1, ou melhor, 0,1 menos 0,5. É o de cima menos o de baixo. Então deu 0,4 negativo, mas tem um menos aqui na frente, 0,4 vezes 100 da pressão, nós vamos encontrar trabalho em Joule. Então, nesse trecho aqui, A deu, né? Essa integral aqui me deu 40 joules. Na integral em B, em B você tem um comportamento aqui, ó, que vai aqui em destaque. Então, você vai ter 0,5 a 0,1. A pressão agora é de 20 Pascal, ó, que aqui é destacando. E aí, mesmo processo integral, deu V, e 0,4 vezes 20, apenas 8 joules. Então, a depender da trajetória, o trabalho do gás é diferente. No caso B, deu 8 joules. E para fechar, o C, que é a isoterma não precisa usar mais integral. A gente já sabe que pode usar aquela fórmula direta, ó. Aqui a gente colocou integral, mas nem precisava. A gente podia usar aqui a fórmula direta, ó. Menos 10, que você tem aqui no enunciado, né? Na verdade, 10. Ln de 0,1 a 0,5, logaritmo natural. Qualquer calculadora faz. Então, ficou 10 vezes o log natural de 0,2, 16,1. Então, a gente pode concluir, né, que vocês viram que a menor foi o trabalho de B, ó, até porque está na parte mais inferior do gráfico. Depois, o trabalho de C, que é a isotérmica, né, que é um trabalho a temperatura constante. E o A aqui ficou o maior deles, né, que é o maior em relação à variação do volume. Todos esses trabalhos do gás. Então, o trabalho de um gás, diferente de forças conservativas, depende da trajetória, pessoal. Certo? Essas referências. Bom, pessoal, falando desse experimento de compressão de um gás, olha aqui. Vamos acompanhar. Material, lata de alumínio, água fria, pinça, recipiente e fonte de calor. Então a gente vai ver aqui na experiência como é que foi aqui a experiência. Olha aqui, uma latinha, vamos submeter ela a calor, uma vela, ó. O gás que está interno está virando vapor, está com a pressão alta internamente, energia interna alta. A energia interna dentro da lata está alta. Nós fornecemos calor. E aí, ao colocar dentro do recipiente frio, esse vapor perde a sua energia interna, a pressão diminui internamente e a lata se comprime, né? O gás sofre uma compressão, no caso aí porque perdeu muito calor, perdeu muita energia interna. É isso. Fica aí esse vídeo, o link do vídeo está na descrição da nossa aula. Um abraço.